Quando anunciaram que o Buzz Lightyear ia ganhar um filme solo, confesso, foi aquele momento coletivo de surtinho nerd. Todo mundo surtou. A ideia parecia genial. Vamos fazer o filme que fez o Andy pirar tanto que quis um boneco do Buzz. Pô, parece incrível, né? Um filme dentro do filme. Só que aí veio a realidade e junto com ela o Lightyear. E olha, visualmente é um espetáculo. A Pixar sempre entrega, mas precisava? Tipo, precisava mesmo? Se essa foi mesmo a obra que fez o Andy virar fã do Buzz, desculpa, Andy, mas o seu gosto é um pouquinho questionável. Porque eu, honestamente, só compraria o boneco do Sox. Aliás, o Sox, ele foi o verdadeiro herói desse filme inteiro. Se tivessem feito um Sox, o filme, pode ter certeza que ia estourar a bilheteria. E falando em confusão, vamos falar sobre o vilão, o Zurg. Em Toy Story 2 é dito que ele é o pai do Buzz, referência a Star Wars, claro e bem óbvio, que é uma piada, um momento divertido. Só que Lightyear veio e jogou tudo isso daí no chão, dizendo que na real o Zurg é o próprio Buzz, só que do futuro. Então, como que o vilão achava que era o pai do Buzz Lightyear? Percebemos que isso só ficou na referência mesmo. Sim, eu sei que era uma piada lá em Toy Story, mas se o novo filme está querendo ser a origem oficial que inspirou o brinquedo, não dá pra jogar tudo isso fora assim, como se ninguém fosse perceber. O mínimo era fazer tudo bater direitinho. Afinal, se esse filme fez o Andy pedir o boneco, ele devia ser coeso com o que a gente já conhece. Outro detalhe que passou batido. Em Toy Story, o Buzz Brinquedo fala que o Zurg está construindo uma arma capaz de destruir planetas inteiros. E adivinha? Nada disso em Lightyear. Cadê a super arma extremo? Cadê o perigo galáctico nível extremo? A maior ameaça do filme foi uma crise existencial e um pouco de viagem no tempo que de certa forma foi bem confusa. Sério, parece que os roteiristas esqueceram de assistir Toy Story antes de escrever. E a tal imagem promocional da Pixar, mostrando Andy assistindo o filme com os brinquedos. Isso aí só piora o furo. Inclusive, ela é bastante lindinha. Devo admitir que eu achei muito bonitinha quando lançaram. Mas, querendo ou não, é um furo. Como é que os brinquedos estavam vendo o filme? Viram um Buzz na tela e mesmo assim no primeiro Toy Story agiram como se nunca tivessem ouvido falar dele? E mais, se o Andy viu o filme, por que ele não quis o boneco do gato? Quem olha pro Sox e não quer um brinquedinho dele, não tem coração. É óbvio e bem claro que o Sox ele foi criado tempo depois de Toy Story, como toda essa narrativa. Por isso ele não aparece na franquia. E espero que no próximo filme de Toy Story tenha pelo menos uma referência dele. Bem pequenininha, nem se for um adesivo. Para completar, tem esse detalhe que muita gente finge que não vê. Lightyear se passa no espaço e tem um visual bem moderno, diálogos bem contemporâneos, trilha sonora cinematográfica atual. E você quer mesmo que eu acredite que esse filme saiu nos anos 90? Pixar. Mas eu vou dar o braço a torcer. Eu achei interessante sim essa ideia do vilão ser o próprio Buzz. Ele ser literalmente o Buzz do futuro. É ousado, é diferente, é quase até mesmo que poético. Mas também é meio deprê, né? Tipo, você será o pior inimigo do Buzz. Porém, eu ainda acho que seria bem mais divertido se tivessem mantido a brincadeira do eu sou seu pai. Ia dar uma continuidade muito mais divertida e respeitosa com a lore do brinquedo. Sim, no filme a gente tem essa referência, tanto que o Buzz, quando ele olha, né, pra ele mesmo no futuro, ele acha que é o pai dele. Só citaram como referência mesmo, e deixaram por isso. E antes que alguém venha com a teoria de que o Zurg é na real o pai do Buzz, ou que o velho Buzz pegou emprestado a armadura do pai, e aí tudo se encaixa, calma lá, gente teórico. Eu adoro uma teoria, eu trago várias por aqui no canal, mas também eu gosto muito de desmentir elas dentro do próprio vídeo. Teoria é para expandir o universo, é pra gente se divertir, sair um pouquinho da
da casinha, mas ela não é bula de remédio. A verdade é que no filme, o Zurg é o Buzz Lightyear mais velho, do futuro. E pronto, não tem o que dizer. A menos que venha uma sequência, o que sinceramente eu duvido bastante, porque o filme ele flopou bonito e ainda em diversos países. Então acho meio difícil, mas se vier uma sequência, beleza. A gente conversa de novo sobre a origem do Zurg, em aspas, o pai do Buzz. Mas aqui no filme não é isso. E a grande revelação que o vilão é ele mesmo, só que no futuro, tinha tudo pra ser um pouco mais impactante. Só que foi entregue de um jeito tão jogado que parecia a cena cortada de outro filme. Porque, tipo assim, o Buzz, ele tá lá vagando pelo espaço, né? Passando tempo, vagando por aí na nave dele sem rumo. E do nada ele simplesmente encontra outra nave com uma tecnologia extremamente avançada. E não é qualquer nave não, é justamente uma que tem exatamente o cristal que ele precisava. Mano, é muita conveniência. Parece que o universo inteiro conspirou para que o roteiro andasse. É como se o filme tivesse cansado de desenvolver e tomar uma atitude e uma solução logo. Do jeito que foi, parecia que tudo já estava pré-programado e ele só estava seguindo o GPS do destino. A verdade é que Lightyear parece mais um daqueles filmes bonitos de se ver, mais vazios por dentro. A arte gráfica, os efeitos, o traço da animação, tudo incrível. Mas quando a Pixar teve mais uma chance de fazer a diferença, de criar um filme marcante que realmente justificasse a existência do boneco Buzz, ela tropeçou e caiu de cara no chão espacial. Mas nem tudo é um buraco negro no espaço de decepção. O filme ele tem sim seus méritos. A ideia central da história do Buzz ficar preso num ciclo de arrependimento enquanto o mundo ao redor segue em frente é bastante interessante. E o final deixa uma pontinha de esperança de que se vier uma sequência, ela possa consertar algumas bagunças que esse filme deixou pelo caminho. Se vier, né? Que eu já tô percebendo que só vai acontecer se alguém encontrar um cristal mágico para a ressurreição desse filme. E agora, senhores passageiros, a gente vai entrar na grande polêmica desse filme. Sim, o beijo. Mentira, não tem polêmica alguma que eu tenha que comentar. O tal beijo, ele durou 2 segundos. 2. Até porque foi um selinho. E ainda, eu pisquei nas 2 vezes que eu assisti. E eu tive que voltar umas 3 vezes, tipo, aquele botãozinho de 10 segundos antes, porque eu realmente perdi. E eu nem tô zoando, porque foi muito rápido. E, obviamente, para quem não sabe, esse foi um dos motivos de que muitos países baniram o filme. E também, de certa forma, flopou também as bilheterias, infelizmente. Mas voltando ao enredo, a Alicia, eu não tenho nada pessoal com ela, mas ela merecia muito mais. Ela basicamente existe só para ser a amiga do Buzz que ele perdeu. Nada além. É somente isso. Poderiam ter trocado ela por qualquer outro personagem. A mensagem teria sido a mesma. Faltou, ao meu ver, um desenvolvimento, um peso mais real para ela. Mas o conceito por trás da relação dos dois é até que legal, né? Enquanto Buzz ele ficou obcecado com o erro do passado, ela viveu, ela construiu uma família, ela encontrou alegria no presente e fez daquele planeta a nova casa dela. O Buzz estava tão focado em corrigir o erro que não percebeu que a vida seguiu. E isso é, ironicamente, o pensamento do Buzz velho, o Zurg, que queria consertar tudo, mesmo que para isso tivesse que apagar a vida da amiga e da neta dela. Aí não, né, vô Buzz? Aí não tem como passar pano. E sinceramente, eu não compro tanto essa motivação. O Buzz, mesmo mais velho, ele nunca demonstrou ser do tipo que tomaria uma decisão dessas. O personagem ele sempre teve esse senso de moral forte, mesmo na confusão do eu sou um verdadeiro patrulheiro espacial de verdade. Mesmo que ele não tenha vivido ali com a Alicia, ele no fundo pensaria assim nela, de que ela conheceu a mulher dela ali, ela construiu uma família ali, mesmo que ele não tivesse contato com a neta. Então, pra mim, essa motivação, assim, de acordo com a personalidade, não me
entrou muito não. Te convenceu? Porque pra mim, assim, não me convenceu não. Então, transformar esse mesmo Buzz como vilão, disposto a apagar toda a geração por um trauma, não cola muito pra mim. Acredito eu que ele iria se remoer pro resto da sua vida, mas ele não voltaria. Porque a gente percebe que o Buzz é esse tipo de cara que um erro dele, ele fica martelando. Eu acho que ele ficaria muito mais na dele, na nave, voando por aí, do que qualquer outra coisa. Agora, sobre a equipe do Buzz, eu curti bastante. A senhorinha presidiária, pra mim, é um ícone. E a dinâmica do trio, de certa forma, funciona, porque eles são tudo aquilo que o Buzz não queria na equipe dele. Então eles se complementam, eles são um equilíbrio. É aquela bagunça organizada que a gente adora em filmes de equipe. Mas, convenhamos, algumas piadinhas não bateram tanto. Sabe aquela sensação de tentaram forçar o alívio cômico? Pois é, parece que o roteiro quis ser muito engraçado em momentos que não precisava. Outra polêmica desse filme é a voz de apresentador. A polêmica dublagem do Buzz Lightyear. E a troca de voz foi extremamente polêmica na época. Abriu diversas discussões. A gente passou a infância inteira ouvindo a voz do Buzz brinquedo. Aí do nada entra o Marcos Mion. Era como se fosse trocar o pão francês no café da manhã por croissant. Dá pra comer? Dá. É ruim? Não é, é bem gostoso. Mas é diferente. E o brasileiro, ele não lida muito bem com mudanças antes do café da manhã, não. E sendo justa, não tá muito ruim, não. De verdade, dá pra ver que o Marcos Mion, ele se esforçou de verdade. Ele quis entregar mesmo. Na primeira vez que eu assisti, eu até fiquei ouvindo a voz dele. Mas eu assisti na época que saiu o filme, né? E na segunda vez que eu assisti, eu até esqueci que era ele. Então, pra mim ficou muito boa. A gente sabe que Star Talent, eles, não vou dizer todos, mas tem muitos que fazem por dinheiro só e entra e sai da sala e já era, né? Enfim, só que essa discussão sobre colocar famosos pra dublar personagens vai longe, tá? O ponto é que se fosse só isso, dava pra passar ileso. Mas o filme, ele já tava derrapando em outras curvas, então a galera aproveitou pra criticar tudo junto. E eu vou contar uma curiosidade sobre mim que talvez você se identifique. Eu raramente vou ao cinema pra assistir animações. Raramente mesmo, e olha que eu sou muito fã de animações. É o meu gênero favorito. Ultimamente eu tenho ido muito mais pelo canal mesmo, eu até confesso. E um dos motivos é que esses filmes, eles têm em média de 1h30 no máximo. E eu sou do time que acha que se for pra sentar numa cadeira de cinema, que seja por pelo menos 2h30. Nem todo filme tem, mas que pelo menos 2 horas. Com direito a dor na lombar e tudo. É um gosto pessoal meu. Por isso, o Lightyear eu assisti quando saiu no Disney Plus, em casa, de boa. E sabe o que aconteceu? Eu dormi. E isso iria acontecer até se eu fosse no cinema. Eu não estava com sono, eu não estava cansada, eu não tinha acordado cedo naquele dia. Simplesmente eu apaguei e dormi. A história, ela não me prendeu. E olha que eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa memória. Eu tenho uma boa memória mesmo, então eu lembro exatamente do dia. Mal chegou a segunda ida dele pra nave e eu já tinha... Depois eu reassisti, que foi esse ano, com foco total para comentar sobre ele aqui. Mas mesmo assim, a sensação foi tipo, acaba logo? Vamos, encerra. Porque quando um filme é bom, eu gosto de rever ele. Especialmente a animação, eu reassisto Ratatouille, Os Incríveis, Viva a Vida é uma Festa, eu acho que eu já assisti umas 10 vezes, sem nem piscar. Mas Lightyear, eu demorei 3 anos para dar uma segunda chance. E eu só dei porque eu precisava falar sobre ele. E aí tem gente dizendo que flopou por causa de que quem lacra não lucra. Mas olha, vamos com calma, porque isso aí é muito mais complexo do que parece. A maioria, na época e hoje em dia também, já espera os lançamentos da Disney e da Pixar no próprio Disney Plus. E essa é a real mesmo. O pessoal espera pra ver em casa, de pijama, sem ter que pagar 40 conto no combo da pipoca. E nem é 40 conto, né? E isso afeta a bilheteria sim também. Tanto que eu mesma não fui.
Eu assisti no Disney Plus, então eu faço parte disso. Novamente, sobre o beijo, gente, foi um beijo de 3 segundos. Um selinho. Eu literalmente tive que voltar a cena várias vezes, porque eu não vi. Eu pisquei e já tinha passado. E sim, o filme ele foi banido em 14 países por causa disso, o que é surreal. Mas aqui entre nós, essa cena não é nem de longe um motivo para dizer que o filme é ruim. Lightyear não é um filme ruim. Ele só não precisava existir. É isso, ele poderia se chamar Operação Cristal Espacial, com o Capitão do Espaço e o Robô Gato, e talvez o pessoal tivesse aceitado melhor. O problema é que quando você coloca o nome Buzz Lightyear, você ativa o modo nostalgia, você traz expectativa, você carrega o peso de Toy Story nas costas. E aí, meu caro amigo, você não pode vacilar. Muita gente que disse que gostou, quando reassistiu, percebeu que curtiu mais a memória de Toy Story, de ter vivido a história na infância, do que realmente o filme em si. Porque vamos ser sinceros, o filme realmente é muito lindo, é colorido, é bem feito, te lembra realmente a nostalgia de Toy Story. Mas ele não tem cara de filme dos anos 90. Não tem a essência da época, nem a linguagem, nem o estilo. Não é o tipo de filme que eu vejo o Andy olhando para sua mãe pedindo para que ela compre o brinquedo do Buzz Lightyear. Por outro lado, o filme ele tem lições boas. O Buzz, passando a vida obcecado em corrigir um erro enquanto a Alicia vive, constrói uma família, aceita o presente, é uma mensagem forte, e a virada dele entender que aquele planeta era a nova casa e que ele precisava aprender a trabalhar em equipe foi legal, tem uma alma ali, só que ela fica escondida debaixo de muito drama espacial e um plot twist que foi confuso para muita gente. Mas sabe o que faltou mesmo? A cereja do bolo? Aquela cena pós-crédito de respeito. Imagina só Andy sentado no sofá, olhos brilhando, assistindo o final do filme, dizendo: mãe, eu quero o Buzz, eu quero o boneco dele, assistindo o comercial do Buzz. Pronto, tudo isso ia fechar com chave de ouro. Isso seria cinema, mesmo que com muitos erros do filme. Não aquela cena pós-crédito michuruca de 3 segundos, que só serve para você se arrepender de ter esperado os créditos subirem até ver todos os nomes da Pixar. Lightyear é visualmente muito lindo, como eu citei várias vezes nesse vídeo. Tem seus momentos bons, sim. Tem até uma moral escondida no meio desse caos temporal. Mas como a origem do Buzz, é tão necessário quanto um paraquedas em submarino. É bonito de imaginar, inútil na prática. Mas e aí, você curtiu o filme? Você concorda comigo? Discorda comigo? Vale lembrar que essa é a minha opinião e você tem a sua, e eu adoraria de saber qual é. Pode deixar nos comentários pra gente discutir. Esse vídeo foi sugerido pelo Virtual Man. Se caso você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários. Vai que ele vira um próximo vídeo. Olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre filmes de animação da Pixar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. E então, até o próximo vídeo.